poder público. Ela pode não ocorrer, evidentemente, se os movimentos sociais, os conselhos, se as figuras que fazem parte decidir não fazer. Mas por parte do poder público, essa conferência acontecerá na data prevista, na data que foi colocada pelo Conselho e pelas figuras que dialogam e discutem a questão da saúde pública da nossa cidade. A gente acha que é fundamental fazer a conferência, não só por uma discussão em torno da saúde, mas porque é um momento importantíssimo. Um novo governo, um governo que se propõe efetivamente a restabelecer a saúde da nossa cidade, embora a gente considere que não é uma falha só do governo passado. O governo passado tem uma série de culpas com relação aos casos da saúde da nossa cidade, mas a gente considera também que há um acúmulo de falta de desgoverno, e aí durante muitos anos fez com que a nossa saúde estivesse na situação que se encontra hoje. E a gente compreende que a saúde não é uma discussão unicamente da Secretaria, mas é uma discussão da sociedade. E a conferência é um espaço fundamental para a gente ouvir as pessoas, da gente compilar ideias, da gente abraçar novos pactos para que a gente possa sair do caos que a gente encontrou na saúde. O entendimento que a gente tem é que a gente conseguiu avançar em 10 meses, mais do que aquilo que a gente encontrou. Hoje, a gente já tem... Deixa ele terminar. Talvez a gente precise enxergar mais. Hoje a gente já tem praticamente 70% da nossa rede qualificada. Isso é um avanço significativo. Vou dar um exemplo real. A unidade de saúde, tratamento do idoso. Quando nós encontramos a gestão, a unidade estava praticamente destruída, sem condições praticamente de uso. Se você for visitar a unidade de saúde do idoso, você vai ver a unidade funcionando com as suas instalações e com médicos que não tinham. Então, se você pegar um exemplo, como é o caso da Arenoso, você vai ver que está funcionando, uma coisa que está paralisada. A questão de Santa Cruz também, que estava uma unidade sem condição nenhuma de utilização, é uma unidade que está em uso. Então, assim, trazer em miúdos, a gente sabe que a saúde de Salvador precisa, efetivamente, concentrar esforços a cada dia para que a gente possa sair desse caos que é a saúde pública da nossa cidade. Mas eu tenho certeza que esforços estão sendo feitos, Marcos, nesse sentido. Eu sei que o Conselho tem sido não só um instrumento poderoso de interesse da sociedade, mas tem sido também um instrumento que tem ajudado a Secretaria, à medida que o Conselho tem sido um instrumento para colocar algumas questões e fazer as cobranças que se faz necessário. A gente entende, compreende que é o papel do Conselho, que a gente tem dado algumas respostas à altura das cobranças que têm sido feitas, e outras, evidentemente, a gente está em construção. Há um plano municipal de saúde, um plano que vai perpassar por esse mandato do governo ACM Neto, e eu tenho certeza de que esse governo ele dará algumas respostas para a sociedade que faz necessário. Ontem nós estivemos em Plataforma, no bairro da nossa cidade de Burgo, que tem um vazio especial imenso, não se tem nenhuma unidade de saúde. Tinha um ambulatório de emergência do Estado que foi fechado, mas antecipando até o Conselho, o Estado não tinha interesse de reaver aquela unidade, então o município solicitou documentalmente ao Estado que passasse aquela unidade para o município para que a gente pudesse só terminar a reforma que foi iniciada pelo Estado e a gente pudesse reabrir rapidamente e colocar ali 4 ou 6 unidades, ou 6 equipes de saúde da família para poder atender aquela comunidade que é gigantesca, além de uma nova unidade de saúde da família que a gente vai implantar ali na Rua dos Tecelões, ali em Plataforma, para dar uma assistência a um bairro imenso, mas que não tem nenhuma assistência por parte do município, mas que já é em curso o projeto a gente iniciar o ano, a partir de junho do ano que vem, já tem funcionando os equipamentos que faz necessário naquela comunidade. No mais, dizer aos companheiros, garantir ao Conselho e a todos aqui presentes que essa conferência acontecerá. Eu não vejo nenhuma possibilidade dela não acontecer por parte do poder público. Agora, é evidente que esses prazos que foram alargados de forma burocrática, e aí Jaqueline, Marcos acompanham, que em alguns momentos, vereador, houve esses entraves de demanda, volta, layout, enfim, isso fez com que a gente tivesse alguns atrasos. Mas hoje nós estamos já aqui em uma segunda fase, que é a fase definitiva,
vai acontecer, vai ter a infraestrutura que se faz necessária para acontecer. Aonde? Fala que a fala de leitura já está concluindo. Tem aquela pergunta que não quer calar. Aonde? É evidente que feito o processo, vai cair na tela. Mas a conferência não caiu. Eu acredito mais tardar, antes do dia 15, a gente já tem um espaço para fazer uma mega divulgação. E aí sim, usar a estrutura da prefeitura para poder fazer essa divulgação em massa, todos os instrumentos, nós vamos colocar, não só a Secretaria de Esporte e Saúde, mas todos os instrumentos que a gente puder colocar à disposição por parte do poder público, nós vamos colocar para que haja em larga escala, seja a nossa vaga, seja nossos jornais, seja rádio, televisão, para que a gente possa divulgar de forma maciça o local, o horário, para que a conferência não só aconteça, mas a conferência aconteça com toda a cidade sabendo da realização dessa conferência, que é de uma importância significativa para a nossa cidade. Ok, ministro. Eu vou... Você é o cara, ministro. Você é o cara, ministro. Vou falar de reitero, porque eu me sinto um pouco engessado aqui quando eu estou falando. É que às vezes eu me sinto um pouco engessado quando falo sentado. Aí você fica de e aí, já? O que você está funcionando aí? O microfone do povo. Oi. Eu gostaria que nosso amigo vereador colocasse. Ele vai, a gente está fazendo uma dinâmica aqui que vai, todos que estão na vida aqui, vai ainda utilizar. Claro, mas como a gente está aqui com a responsabilidade maior, não pode dar resposta a algumas, mas também dar direcionamento a qual é a posição que a gente vai tomar, o acatar, e qual é a forma que a gente vai ter aqui para deliberar. Primeiro, a gente não pode deixar de perder a oportunidade de fazer um pouco de comentário da sua fala. Primeiro, a gente elogia a coragem sua de o secretário ter mandado você vir aqui, você vem apresentando a gestão, e também de você estar aqui se colocando como porta-voz, como deve ser também, se colocando como porta-voz da gestão, mas colocar para você que, se caso essa conferência não acontecer, com certeza não vai ser nem de responsabilidade, nem por conta do que nem o movimento, nem o conselho não tem interesse. Isso a gente tem demonstrado no dia a dia, a gente tem demonstrado no processo de construção, a gente tem demonstrado também no dia de hoje e com a relação que a gente está tendo, diferentemente com os movimentos e com todos os segmentos. Dizer que se essa conferência não acontecer, e aí ficam algumas dúvidas. Eu não sei se é porque eu já estou num processo lá no conselho, que eu não sei se é porque eu estou lá naquele processo lá no conselho, que a gente acaba, e aí estaria fazendo ali convocação já com o da Prefeitura de Salvador, a saúde não pode esperar. Dizer, porque eu não sei se é porque eu estou lá no processo da secretaria, e aí quando você está à frente do conselho, quando você está como presidente, às vezes a gente recebe tanta porrada, às vezes a gente é o primeiro a receber os não, para poder transmitir o não, e a gente recebe o primeiro impacto, esse conhecimento. Você acompanha um processo e acaba recebendo um pouco da carga, da desesperança, e aí tendo que buscar esperança dentro de si, para na hora que passar para os outros, não passar no processo de que as pessoas não venham acreditar no processo, mas dizer que não tem sido a postura da gestão demonstrar que tem interesse. Porque não tem sido a demonstração da gestão, e aí eu vou citar alguns pontos, que inclusive a gente já falou, o secretário, eu citei aqui no início. O primeiro é que o secretário não foi em nenhum momento dessa conferência. Em nenhum momento. É uma gestão que tem interesse, o secretário era para ser o carro-chefe, ele era para estar lá, interesse. A gente fez a gente está fazendo a construção do texto base da conferência com outras organizações que a gente convidou para fazer parte, porque a gestão, em alguns momentos, algumas coordenações não demonstrou interesse. A gente está tendo dificuldade com a DAI de receber dados sobre como é que está a situação da atenção básica de Salvador para colocar no texto base. O texto base está lá no mundo da DAI e aí não saiu de lá ainda.
colocar também, porque aí tem uma pergunta que Isolda antecipou e a outra pessoa também antecipou, mas vai ser muito difícil chegar e esperar até o dia 15. Para saber onde ainda vai ser o local, para mandar um convite para as pessoas, para a gente dizer que está garantindo a conferência. Eu vejo assim que eu quero acreditar, e aí eu espero que essa gestão pudesse, eu possa, e aí eu acredito que a gente tem que manter o calendário de mobilização sim, inclusive para quem sabe até buscar da boca do prefeito, e aí dizer, Nestor, que eu saí ontem, dia 30, eu peguei o diário, uma das pessoas que eu encontrei no caminho, assim, foi Carlão. Aí eu estava comentando um pouco com o Carlão, que é jornalista, e aí eu estava indignado com uma coisa, o tratamento diferenciado. E aí é mais uma postura para a gente anotar do que o interesse. Para pagar essa tal de marquise, ou sei lá, a gente não tem a obrigação de falar, eu pensei até que era Mickey, porque na hora que ele lá, Mickey, aí eu estava ligando já de Relândia, mas para pagar essa empresa aí, não precisou de processo de licitação, não precisou de layout, não precisou de nada. Saiu aí uma revista do plano estratégico. Saiu uma revista do plano estratégico para a gente fazer um panfleto para dizer que ia ter pré-conferência. A gente não fez porque não teve condições, porque essa tal licitação não saiu. Aí dizer que aí está registrado os 2 pesos e 2 medidas, que aí não é uma demonstração de que tem um controle social e tem uma conferência importante. Eu acredito que isso tem que ser registrado também, porque eu não estou fazendo esse discurso no sentido aqui de querer fazer o discurso de demonstrar uma oposição à secretaria, ou demonstrar um posicionamento de jogar para a torcida, mas o meu discurso é muito mais, porque aqueles que me conhecem sabem que eu jogo as coisas com a sinceridade do coração. Eu prefiro falar de dentro, eu prefiro colocar aquilo que eu sinto, e aí eu prefiro sair desse auditório aqui muitas das vezes com as pessoas contrárias à minha posição, mas eu sendo sincero, eu vou chegar em casa, dormir tranquilo, ou refletir o meu erro e amanhã ter a coragem de chegar num outro momento e dizer não, errei, no afago das coisas, ou da emoção, ou acabei errando, do que está fazendo isso. E dizer para mim não é uma demonstração. Eu, no momento em que a gente pensou na comissão organizadora, que esse momento aqui era importante, foi exatamente para não tomar uma posição sozinha. Aí a companheira Liliane, ela deixou uma dúvida que foi a minha dúvida todos os dias. E aí digo que não é uma dúvida só quando a gente está lá no conselho, até em casa, quando a gente vai dormir, será que dá para fazer a conferência de 23? Porque é muito difícil você conseguir a agenda das pessoas que você vai convidar para fazer a apresentação de um eixo aonde você não sabe nem onde é o local. Isso é difícil. E aí é uma outra pergunta. Será que nós vamos fazer uma conferência só para os delegados? Será que a gente vai fazer uma conferência só para o conselho? E aí, como presidente do conselho, eu também fico com a dúvida. E aí a sua fala reforça, Nestor, é a questão de que se chegar lá na conferência, e aí com essa dificuldade que a gente está tendo, com esse calendário que foi posto pela burocracia da secretaria, e dizer que a gente abriu o processo no dia 18 de agosto. 18 de agosto até hoje é praticamente 6 meses. Nós abrimos o processo, estamos aqui, sem saber o local da conferência, e aí se der vazio, de quem foi a incapacidade? Não pode cair nas costas nem do presidente, nem do conselho, a ideia de que a gente não teve a capacidade de mobilizar uma conferência. Então, por isso não pode cair. Pelo porquê a gente está numa briga, e aí eu tenho falado em alguns lugares o seguinte, que a gente tem tanto, não é que a gente tenha pouco recurso no SUS, que às vezes tem esse discurso de dizer que o SUS tem pouco recurso, tem muito recurso, mas muitas das vezes é mal utilizado, ou não é utilizado onde mais precisa. E aí dizer que eu também tenho medo da gente fazer uma investida muito forte, por isso que eu achei que não deveria ser uma posição nem do presidente, nem do conselho só, e aqui é o momento de trazer para a sociedade esse debate, porque se der vazio, a gente está jogando o dinheiro do SUS fora, poderia estar sendo usado para salvar a vida das pessoas. E o objetivo da conferência é criar estratégias e diretrizes para salvar as pessoas e não para gastar o dinheiro público para um dia que as pessoas vão lá
para não discutir nada, que as coisas não teve como ser planejadas dentro daquilo que a gente esperava, e aí eu tinha muito medo disso. Por último, colocar aqui, que falar aqui da imprensa, falar aqui de mobilizar a sociedade, falar aqui da gente fazer audiências públicas, e aí dizer que a gente planejou 12 pré-conferências, fez 11. 13 momentos com a sociedade, e aí dizer que a gente também precisa chamar a responsabilidade do movimento. E aí dizer que a gente fez as pré-conferências, a ideia que era com quem está lá na ponta. Mas muitas das vezes a gente não tem o apoio do próprio movimento para mobilizar quem está lá na ponta. Muitas das vezes até porque o espaço de participação também está privatizado. E aí, vereador Wilson, quando a gente discute a questão da privatização do SUS, eu digo que a discussão da privatização ele é muito mais ampla. Porque privatizar não é só passar o que é público para o privado, mas é também se tornar dono do espaço público. E aí dizer que o espaço de controle é público, e aí muitas das vezes você tem gente privatizando, gente se profissionalizando, gente pedindo que mais atores venham para o meio, disputando ou não contribuindo para que a gente democratize mais com o espaço. E aí eu acredito também que é uma forma de privatizar. E essa imprensa que não tem nenhum interesse de muitas das vezes fazer a divulgação do tamanho da forma como a gente quer. Dizer que se esse presidente aqui, que está aqui, tivesse pegado parte do recurso da conferência desse livre e tivesse dito que parte tinha que ir para o presidente porque vai fazer uma palestra, aí a imprensa vinha até fazer uma chamada, uma nota e dizer que parte desse recurso da conferência estava indo para um só, ia querer saber a quem eu apoio, quem eu apoiei, ia querer saber até saber onde eu moro, onde é que eu não moro, mas como é para investir no controle social, a imprensa não está interessada, porque infelizmente nós ainda estamos no Sistema Único de Saúde, e aí eu tenho discutido com as pessoas muito isso. O Sistema Único de Saúde não é só a fila do posto. Isso a gente tem que ter consciência de passar para as pessoas. E aí quando alguém vem dizer para mim assim, o SUS não presta, se você ouvir mais essa pessoa vai dar como exemplo o não prestar do SUS, é a fila que ela pega lá no posto. Mas eu tinha feito a pergunta, qual é o plano de saúde? Aí eu pergunto logo, você tem plano de saúde? E aí as pessoas dizem muitas das vezes que tem. E aí eu digo que o plano de saúde já mandou um agente comunitário lá, saber se lá tem um mosquito da dengue, para que ele também não tenha que gastar ou que você não tenha que gastar mais com a sua saúde. E a pessoa diz não, então o SUS é muito mais amplo, e aí a imprensa não tem interesse nisso. Para encerrar aqui, que já estão me dando aqui um sinal, é dizer que eu também estou favorável, e aí eu hoje ouvi uma coisa interessante quando eu vinha para aqui, de uma companheira chamada Oilda, e aí ela dizia que parte de mim, né, ela estava falando sobre outro assunto, aí ela disse que, e aí eu confesso, e aí esse momento é importante, que parte de mim diz que a gente tem que bater o pé firme e garantir 26, 27, 28. Eu acho que a gente tem que garantir 26, 27, 28, mas para garantir 26, 27, 28, a gente precisa primeiro assumir um pacto de responsabilidade com o movimento social, que sendo delegado ou não, a gente tem que mobilizar gente para estar lá dentro. Porque não vai ter tempo hábil para fazer essa tão divulgação, porque eu digo uma coisa, gente. Talvez agora com o Outubro Rosa, e aí quando tem essas campanhas assim, a gente consegue ver a propaganda dos órgãos públicos, da mídia e tal, até a mídia se interessa. Mas Salvador está com um alto índice de sífilis congênita, e eu não estou vendo proveito para educar as pessoas. E aí, será que de fato vai ter recurso na secretaria para fazer essa grande mobilização, na imprensa falada e escrita? E aí eu digo que a outra parte de mim fala que talvez a estratégia seria mudar. Mudar para quando? A gente assumiu uma agenda permanente, onde a gente garantisse aí talvez no dia 26, Marluz, e aí eu já tinha conversado numa possibilidade de ocorrer ou não, da gente tirar aqui no espaço a deliberação, porque eu vou lutar até o último minuto, no que a gente decidir aqui, mas garantir a posse dos conselhos distritais, e a gente não pode deixar o dia 26 passar em branco, isso a gente não pode deixar correr. Se não acontecer a conferência por qualquer entrave, nós devemos fazer um ato
ou nenhum espaço, ou que seja aqui, ou que seja na reitoria, que a gente possa dar posse nesse dia aos conselhos distritais e que a gente possa também passar e aí dizer que o negligenciamento da gestão com controle social. Porque uma gestão, e aí eu falo da gestão municipal como um todo, gestor, que dispensa a licitação para dar o dinheiro a essa empresa americana e que coloca tanto entraves, aí você foi participante do processo, você viu que o processo foi e voltou porque a gente não mandou a marca, que foi a ação que fez, que o processo foi e voltou porque não tinha isso, não tinha aquilo, que a gente teve que cortar coisa porque estava do contingenciamento, e a gestão deu 1.400.000 e está lá fazendo a maior economia de palito com a gente para poder realizar uma conferência e aí dizer que uma gestão que se preocupa mais no questionamento até dos órgãos de controle externo, no gasto de 208 mil na conferência e não se preocupou com 1.400.000 utilizados do Fundo Municipal de Saúde. Isso é uma demonstração de compromisso. E para encerrar, é dizer que a gente tem buscado a base, a gente tem discutido com todos os segmentos, a gente tem, vereador Wilson, se distanciado da discussão partidária. No Conselho hoje a gente pode dizer que não tem discussão partidária dentro do Conselho, embora não reconhecendo que os partidos existem, que são importantes, que são representações da nossa democracia e não existe democracia sem partido, mas a gente também entendendo, que conselho é conselho, partido é partido, governo é governo, e aí a gente tem que fazer essa discussão tranquila, e que pessoas são pessoas, e que a saúde, quando está lá no HGE, em qualquer um desses hospitais, pode estar lá simpatizante do PT, do PCdoB, do DEM, do PMDB, que hoje vai enfrentar a mesma situação que está aí. E aí colocar, Ronaldo, também que você coloca algo importante, que é a questão de responsabilizar a Câmara de Vereadores. Eu queria aqui nominar 4 vereadores que eu acho que tem compromisso ali na Câmara com a questão da saúde. Eu não fiz ainda um posicionamento a respeito do que eu tenho do olhar da Câmara para a saúde, que as pessoas acham que quando você faz o debate em relacionado à postura dos vereadores na Câmara, acha que é porque você está tendo interesse de sair candidato a vereador para tomar o lugar de algum lá. Aí, para não ser acusado de que eu estou querendo utilizar o conselho para ser vereador, eu não tenho feito essa leitura, mas dizer que a gente hoje pode contar com a vereadora Ladilce, que ela não está aqui. A gente pode contar com a vereadora Fabíola, mesmo ela sendo oriunda do segmento médico e ser dona de clínica, e aí eu não estou fugindo a essa que dizer, eu estou reconhecendo que já é público. A gente pode contar também com o vereador Hilton, que tem participado, e inclusive está na frente em defesa do SUS público, mas dizer que a gente tem uma comissão de saúde que foi convidada para aqui. Dizer que todos os vereadores foram convidados e eles não vieram aqui. Dizer que lá tem mais médicos, e aí nessa discussão que precisava de mais médicos ou não para a nossa cidade, dizer que a Câmara estava cheia de médicos desde o ano passado, e aí tinha médico sim, mas não estava no serviço público, na Câmara tinha alguns. E aí é colocar isso. E por último dizer a Jael, e aí Xerri está aqui que pode transmitir, é dizer que de fato a gente está precisando disso. É que os sindicatos, é que as associações que têm condições mais definidas de dar apoio ao movimento social, e dizer que as pessoas dizem que o movimento social está enfraquecido, mas dizer que militância se faz também com comunicação. A gente está no século XXI, você tem que se comunicar e aí fazer um panfleto dependendo da gestão, para poder bater na gestão, chamar as pessoas para fiscalizar a gestão, não vai sair. Dizer que se a gente for fazer essa caminhada, ou esse ato na porta do prefeito, e aí se os sindicatos não conseguirem aqui para nós, pôr o carro de som, nós não vai fazer, porque o prefeito não vai querer botar o carro de som lá, não consigo falar lá, ficamos para ele. E aí eu queria colocar isso. O conselho precisa, para encerrar,
A gente precisa fazer uma luta muito maior nessa cidade. E aí a disputa contra o capital, a disputa também para saber para onde é que está indo o recurso, e também dizer o seguinte, que o Conselho precisa ser um espaço fiscalizado, precisa. Mas que, independente da questão ideológica que a gente tem aqui, a gente precisa definir onde é que estão os recursos do controle social. Porque não dá para Conselho ter orçamento, não dá para Conselho ser autônomo, e aí eu tenho lá 500 e poucos processos abertos, e aí está lá tudo virtual, um crachá, e aí vocês me perguntarem aqui, quando eu vou para algum lugar, que as pessoas dizem, está sempre presidente do Conselho, mas cadê o crachá? Não tem o crachá, porque depende da gestão fazer o crachá, e aí precisa de uma licitação para fazer 48 crachá, e aí no dia que eu assumi, eu abri logo o processo do crachá, e aí não consegui o crachá. E até hoje está atrás do crachá, e aí dizer que tudo que a gente tem feito, Iduda, e aí Iduda testemunha como os outros conselheiros, tudo que a gente tem sido feito no sacrifício, porque eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, para encerrar com toda a humildade, sem querer aqui fazer um apelo emotivo a nenhum dos senhores, mas dizer que nenhum almoço a secretaria paga. A gente foi para todas as conferências, a gente que pagou o almoço, ou aqueles que não tinha, a gente dá uma saída, finge que almoçou e volta sorrindo para pegar a Kombi e ir lá fazer a conferência, que a gente acredita nesse espaço. E aí, muitas das vezes, a gente vem disputar ainda a Kombi que vai levar, e aí é essa discussão que a gente precisa fazer. E aí eu queria, logo após a fala, que vai ser mais breve dos outros componentes, é que a gente possa deliberar primeiro. Se dá para fazer a conferência, se mantém a data 26, 27, 28, é o primeiro debate que a gente precisa fazer. O segundo é se a gente marca aqui uma data para fazer um ato em frente à prefeitura, porque infelizmente, Nestor, e aí você sabe que eu tenho muito respeito à sua pessoa, que você é oriundo do movimento, você vem do movimento Revolta do Buzu, mas dizer que esses aliados que estão aí, que eu não vou dizer que é seus aliados, que eu não sei qual é a conjuntura política que você tem, mas dizer que esses aliados que estão aí já não têm mais condições de eu, como presidente do Conselho, confiar na palavra, porque, para mim, o gasto do uso da confiança da palavra tem limite, e já chegou o limite já de confiar na palavra do secretário municipal de saúde. Mas eu quero passar aqui com o vereador Hilton, e depois a gente segue a sequência, ser mais breve possível, desculpando aí a fala nossa, mas passa aqui. Eu vou seguir a orientação do nosso presidente do Conselho e eu acho que vou seguir adiante para garantir a conferência, seja a data que for. Então, eu vou propor primeiro que a gente faça uma caravana aí tendo o presidente à frente, e eu me comprometo a convidar os outros vereadores, inclusive o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, para a gente correr a imprensa, todos os lugares, né, que a gente possa ocupar aí, né, rádio, jornal, eu também acho que lá, certo? Em todo lugar. E eu estou tendo à frente o nosso presidente, eu estou nessa comissão e vou convidar os outros vereadores também. Então, a gente já estava pensando em fazer audiência de rua, o nosso mandato está fazendo gabinete de rua, agora a gente vai começar a audiência de rua. Eu me lembrei de... Bom, não vou me alongar, senão usar a tribuna da Câmara. Acho que essa proposta também é boa, a conferência na Praça Municipal, certo? A pré-conferência na Praça Municipal, e o lançamento da frente em defesa do SUS na nossa conferência, que eu acho que é importante. Que a gente, como diria o Sheik, né, precisa transformar a queda no passo de dança. Então, eu acho que essa postura do Executivo, me desculpe, eu estou muito ruim, porque o que a gente, eu sou da Comissão de Educação, não sou da Comissão de Saúde, mas o que a gente viu, que mais viu na Comissão de Educação, ou na Secretaria de Educação, nessa gestão foi gasto de milhões e milhões sem licitação. Então, não entendo como esse processo da definição da conferência pode ser realmente tão burocrático. Poderia lançar a mão da dispensa de licitação em relação a um gasto tão
pequeno como esse, uma coisa tão importante para a cidade. Né? Então, eu acho que tem que ter essa conferência na pasta e nós precisamos do lançamento da Frente de Defesa do SUS em Salvador. Né? Então, é isso aí. Ok, aí o plenário está esvaziando, a gente vai fazer logo aqui algumas consultas que a gente acha que o processo logo, pode mais um aqui, e logo após a gente faça isso. Primeiro, a gente queria, depois das ponderações que foram feitas, que aí tem uma proposta que foi do plenário, que é manutenção da data. Manutenção da data, mesmo correndo todos os riscos que estão aí. Tá? Há também uma proposta de que, fazendo a avaliação, de que talvez, mesmo estando tudo garantido, o recurso garantido, talvez seria melhor ter um prazo maior para convocar a sociedade, ter um prazo maior de convocação dos palestrantes para garantir o êxito da conferência. E aí a gente considera que talvez a gente precisaria abrir aqui, eu não sei se a gente abrisse mais duas falas. Uma se puder defender o contrário. Eu queria só dar Uma contribuição. Já tive representando